Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Gente, desculpa, eu já tô gravando 300 vídeos porque eu sei que semana que vem eu não vou conseguir gravar. Então eu vou aparecer 300 vezes com a mesma cara e a mesma roupa. Mas, enfim, gostaria de dizer pra vocês que me pediram muito que eu ensinasse como criar o hábito de estudar. Então eu juntei ali tudo que eu fiz ao longo de toda a minha vida escolar. E eu vou passar pra vocês agora meio que em alguns tópicos, que não são tópicos. Vai ser só tipo um bate-papo aqui nosso de como criar o hábito de estudar. Vou rodar a vinheta e em seguida eu estou de volta. Dizer que eu não criei o hábito de estudar sozinha, eu fui forçada a criar o hábito de estudar. Naquelas, né? Por quê? Eu estudava o dia inteiro, desde a quinta série até o terceiro ano do ensino médio, eu estudava das 7 da manhã às 4h10 da tarde, ou seja, era muito tempo real. Então, meio que ou você aprende a gostar da escola, ou você pula fora dela. E como eu gostava muito da escola e dos amigos que eu tinha, eu criei o hábito de estudar por causa disso. E aí muita gente vai me perguntar, nossa, mas como você estudava se você ficava um tempão fora de casa? Pois é, eu ficava um tempão, eu chegava geralmente entre 5h30 e 6 horas da tarde em casa, e ainda assim estudava, porque eu gostava. Ou porque eu não queria ficar fazendo várias provas, né? Enfim, mas no geral, eu comecei a pegar gosto por estudar mesmo, tipo, pegar o hábito de estudar a partir da 7ª série. A partir da 7ª série eu comecei a fazer anotações mais coloridas, eu comecei a focar mais no estudo e a prestar mais atenção nas coisas, porque eu queria muito um tablet, Eu queria muito um tablet, porque tava na época que todo mundo tinha tablet, então assim, eu surtei real que eu queria um tablet. E aí aqui em casa a gente sempre teve o método da troca, né? Tipo, se você tirar tantas notas boas, você ganha aquilo que você quer. E aí eu ficava, tipo, gente, eu quero um tablet. Tanto que meu pai tinha chutado a nota lá na lua, ele falou que eu tinha que tirar 9 em pelo menos metade das matérias. E na época eu lembro que eu tinha, acho que 16 matérias. Era muita coisa. E aí eu pensei comigo, falei, lascou, não vou ganhar esse tablet nunca na vida. Só que aí no belo dia eu falei, não, eu vou ganhar essa porcaria assim. Eu sentei e comecei a estudar. Como que eu criei o hábito de estudar? O que eu fazia? Eu ia pra escola, eu tinha um caderninho, que era tipo aquelas agendinhas pequenininhas. E nela eu fazia meio que um checklist. Eu ia anotando toda vez que eu tinha dificuldade em alguma matéria. Que nem, eu tenho dificuldade na matéria de história, na parte de iluminismo. Então eu marcava história e iluminismo e deixava lá a caixinha. Aí eu tenho dificuldade de matemática na parte de, sei lá, Pitágoras, não sei. Aí eu marcava matemática Pitágoras. Aí eu tenho dificuldade em ciências na parte de sistema reprodutor. Então eu ia lá e colocava ciência e sistema reprodutor. Eu anotava o nome da matéria e o título que eu tinha dificuldade. E aí, quando eu chegava em casa, eu ia revisar essa matéria. Como eu sempre estudei o dia inteiro, a gente tinha meio que os nossos livros. Ou a gente podia pedir pro professor e ele sempre emprestava. Então eu sempre peguei o livro das matérias que eu tinha dificuldade e eu lia todo o capítulo que era voltado àquela matéria. E aí eu fazia resumo, anotava às vezes vários papéis avulsos. E tipo, no começo eu sempre perdia, porque eu sou desligada, então eu sempre perco as coisas. Mas eu sempre estudava, sempre ia lá, anotava, batia a cabeça, anotava. E aí eu comecei a perceber que eu gostava de fazer isso. E parei de fazer só naquilo que eu tinha dificuldade. Eu comecei a revisar todas as matérias e todas as matérias. Então, assim, matérias que eu tinha muita facilidade, que era português, na época eu tinha muita facilidade em português e matemática, eu não revisava porque eu tinha facilidade. E aí, as matérias que eu tinha mais dificuldade eram as que eu mais revisava. Eu vou ser sincera que eu tinha muita dificuldade na educação física, porque eu era sedentária, eu não gostava de praticar exercício. Então, eu tinha nota muito baixa, então eu tinha que me virar pra ir bem na prova que a gente tinha, na prova escrita, né, a prova teórica. Então, assim, eu tinha que me virar muito, e aí eu tinha que estudar bastante. Então, eu comecei a revisar, e aí o que eu fazia? Como eu chegava entre 5h30 e 6 horas da tarde em casa, já era meio tarde, porque eu tinha que acordar no outro dia, 5 horas da manhã. Então eu chegava, tomava banho, jantava, porque eu sempre chegava morrendo de fome. E aí eu pegava o caderno, catava o caderninho pequenininho e ia verificar tudo que eu tinha anotado naquele dia, pra já revisar o conteúdo naquele momento. Por quê? Eu sentia que toda vez que eu revisava o conteúdo, assim que eu tinha estudado ele em sala, eu aprendia muito mais do que se eu deixasse pra revisar o conteúdo de hoje e amanhã. Porque aí o que acontecia? O conteúdo de hoje bagunçava com o conteúdo de amanhã, e aí a dúvida de hoje só embananava pra dúvida de amanhã. Então eu comecei a criar esse hábito de, tipo, sempre estudar. E eu nunca coloquei hora, tipo, eu tenho que estudar, eu tenho que ler durante 1 hora, ou eu tenho que escrever durante 40 minutos. Não. Eu sempre fazia assim, eu vou sentar, eu vou ler, eu vou reler, até eu entender. Quando eu entender, eu paro. E aí, às vezes, eu ficava, tipo, horas e horas lendo várias matérias diferentes, porque eu não entendia nada.
Enfim, até o momento que eu comecei a falar, não, vamos pegar então e vamos fazer assim, eu vou começar a procurar na internet. Aí eu comecei a procurar na internet, foi aí que eu descobri que existiam videoaulas, porque até então eu nem sabia. E eu comecei a assistir várias e várias videoaulas, porque eu queria muito aprender. Então eu assistia bastante videoaulas sobre vários assuntos diferentes, às vezes até sobre assuntos que eu nem tinha visto ainda, eu já comecei a assistir videoaula. E uma coisa que me fez criar muito também o hábito de estudar era o fato que eu gostava de ler temas antes dos professores passarem. Porque como a gente estudava o dia inteiro, um professor nunca conseguia fechar um tema no mesmo dia. Tipo, ele sempre abria o tema hoje pra fechar no outro dia. E aí o que acontecia? Quando ele abria o tema, ou seja, ele só ia até a metade, ele deixava a outra metade. E eu sempre fui muito curiosa. Então o que eu fazia? Eu procurava a outra metade pra meio que chegar na aula sabendo um pouquinho daquilo que o professor ia falar. E era o que me ajudava muito a aprender, e é o que eu faço até hoje na faculdade. Às vezes eu pesquiso um pouco antes sobre o tema que vai ser passado na aula pra mim não me perder tanto, tipo, não ter tanta dúvida. E aí eu percebi que com o passar do tempo eu comecei a fazer vários checklists de matérias, eu comecei a fazer resumos, eu comecei a fazer tipo cartazinhas, sabe, pequenininha. E outra coisa que eu também fazia muito, tem esse espelho aqui atrás, que vocês estão vendo só um pedacinho dele, né, porque é aqui, ó, bem na pontinha. Ele é gigante. O que eu fazia? Eu sentava na frente dele e eu ficava lendo e relendo várias vezes a mesma coisa pra mim, até aquilo entrar na minha cabeça e fazer sentido. Ou então, eu lia e relia com o gravador do celular, tipo, eu li uma vez, sem gaguejar, com o gravador do celular. E aí depois eu ficava escutando e reescutando, escutando e reescutando, até aquilo entrar na minha cabeça. E um outro truque que eu também acho bem interessante, que eu acho que fazia muito mais sentido antes pra mim do que agora, é estudar e ir dormir. Eu estudava, e assim que eu terminava de estudar, eu ia dormir. Tipo, eu não pegava celular, eu não pegava nada. Por quê? Conforme eu ia estudando e já ia dormindo, a cabeça guarda a última informação que você viu. Então, no outro dia, eu conseguia me lembrar daquilo que eu tinha estudado. E outro truque que eu tenho, mas eu acho que eu não sei se funciona com todo mundo, acho que só funciona com quem é zoiudo. Geralmente eu estudo comendo, e aí no dia que eu for fazer a prova, eu como a mesma coisa que eu comi. Que nem, se eu estudar hoje comendo bis e a prova for na semana que vem eu vou fazer a prova comendo bis daquele mesmo sabor. Por quê? Eu não sei o que acontece, mas eu consigo lembrar das coisas que eu vi durante o tempo que eu tava comendo. Então, assim, eu criei o hábito de estudar pelo fato de gostar bastante de comer doce, pelo fato de querer muito tablet. E depois eu acabei descobrindo que eu gostava muito de estudar. Então, eu mantive os hábitos que eu já tinha antes de estudo e só aperfeiçoei pra melhorar um pouquinho mais e conseguir acompanhar as matérias da faculdade e as do ensino médio também, que no começo não era muito fácil. Então, assim, espero muito ter ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.